Pega a sua Bíblia comigo, abra em Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 3, mesmo assentado, as crianças, nós temos o culto para as crianças, nós temos o Kids, uma sala onde é preparada com pessoas capacitadas para ministrar uma palavra de Deus à sua vida, à vida dos seus filhos, onde eles ali vão receber todo um tratamento abençoador, e eles vão sair ali, espere, sempre sendo abençoados por Deus. Aqui, se o seu filho tem de 1 ano abaixo, nós também temos o berçário, nós também temos pessoas capacitadas que vão cuidar do seu bebê, para que você assista o culto e tenha esse momento tão oportuno de receber a palavra do Senhor. Eu sempre digo, querido, aqui é o melhor lugar que tem, porque a gente chega para adorar a Deus, amém? Logo em seguida que eu estiver lendo, Débora, aí tem um slide que eu pedi para o Caio, que já deve estar preparado. Eu quero ler com você mesmo assentado, que depois eu vou repetir esse versículo por diversas vezes. Esse ano, nós liberamos aqui, no final do ano passado, um tema que o Senhor nos entregou para esse ano de 2025. Eu não sei você, mas eu caminho debaixo de planejamento. Você planeja a sua vida? Você é alguém que sabe alguns passos importantes que vão acontecer durante esse ano? Eu não estou falando de lutas e adversidades que possam acontecer no percurso. Mas eu estou falando, você é alguém que planeja? Você sabe o que você quer fazer esse ano? Onde você quer chegar? Quais são as suas metas? Quais são os seus alvos para o ano de 2025? Ou você é daquele que está igual o Zeca Pagodinho? Como é que você está? Deixa a vida me levar. Tem gente que não tem planejamento nenhum, e nem sabe nada e nem projeta nada em Deus. Eu não estou falando que tudo que eu projeto vai dar certo. Não, tem coisas que eu projeto que saem do planejamento de Deus. Por isso que nós precisamos de um alvo, de uma meta. Agora, olha o que diz Salomão, um homem que poderia ter pedido riquezas para Deus, poderia ter pedido casas, mas ele pediu a Deus sabedoria. Aprenda algo, gente. Inteligência eu adquiro aqui na terra. Quando eu estudo, quando eu faço uma escola, uma faculdade, um mestrado, eu adquiri inteligência. Agora, só que a inteligência, ela não é a mesmo nível de sabedoria. Porque se eu te perguntar, você conhece algum economista que deve? Mas ele não estudou para lidar com dinheiro? Como é que ele estudou para lidar com dinheiro e tem problemas financeiros? Como é que você diz para mim que você quer ir lá no nutrólogo ou no nutricionista, e se você chegar lá e esse nutricionista não é nada de falando contra ninguém, você chega lá no nutricionista, ele é gordo, você vai olhar para ele e vai dizer que aquilo que ele estudou está valendo para ele? Não. Porque não estou dizendo e nem indo contra ninguém, porque a sabedoria, ela vem do alto para a nossa vida, para que você tenha direção daquilo que o Senhor tem para você. Então, para isso, nós precisamos planejar. Você precisa sentar, planejar com a sua família, planejar o seu ano, planejar suas metas. Mas não é só bênção, não. Porque hoje, quando a gente fala com um crente, o crente parece que só fala assim, eu já planejei. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero dinheiro, eu quero casar esse ano, eu quero fazer... Tá. Ok, e a sua vida espiritual? Quais são os planos que Deus tem para a tua vida espiritual? Você quer continuar a mesma pessoa? Do mesmo jeito? Da mesma forma? Paralisado? Olhando e vendo as coisas acontecer para muita gente e nada para você? Então o que sabedoria trouxe para Salomão? Salomão escreveu 3 livros. E no último livro dele, ele vira e diz, vaidade, vaidade, tudo não passa de vaidade. A nossa vida é feita de desejos, porém, eu preciso me controlar e saber que é em Deus que eu tenho sucesso e garantia do que Ele tem para a minha vida. Então ele vem e escreve para nós. Antes do tema, põe um versículo, por favor. Se você quiser marcar na sua Bíblia, Provérbios 16, verso 3. Eu gosto dessa versão da NVI, que diz, entrega. Outras traduções, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Eu li sozinho. Vamos lá ler a igreja, todo mundo junto, 1, 2, 3.
Olha só que versículo fantástico, que nos leva a entender que tudo que eu faço, eu preciso de um planejamento. Mas não quer que o meu planejamento esteja baseado no que Deus tem para a minha vida. Planejar eu posso, mas frustrar eu também posso diante dos meus planejamentos. Mas não quer dizer que as minhas frustrações vão impedir o que Deus tem para fazer sobre a minha história. Porque você e eu não nascemos, nós não somos obra do acaso. Por mais que o seu pai ou sua mãe possa ter tido uma relação conturbada, ou você ser filho de um fruto, de um adultério ou qualquer situação, eu quero lhe dizer, você é filho de uma promessa. Eu vou repetir, você não é fruto de erro. Deus lhe fez, porque Deus tem um plano com você. Deus não tem plano B, Deus tem um plano A para a tua vida. Se alguma coisa deu fora do controle, o plano de Deus é que você seja uma bênção. Foi o que o Senhor disse a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Eu convido vocês, quem gostaria de viajar comigo? Entrar num avião comigo. Esse avião tem todos os direitos. E a gente vai viajar de primeira classe. Quem gostaria de viajar comigo? Levante a mão. Tem certeza que você está levantando a mão? Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos fazer uma viagem. Só que o piloto não tem um plano de voo. Não tem destino. E não sabe para onde quer ir. Você quer ir comigo? E por que você está guiando a sua vida desse jeito? Por que você quer guiar a sua vida achando que a sua vida pode ser guiada de qualquer forma? E você não entende que muitas coisas que não estão acontecendo na tua vida, não é de Deus, é de você. Porque você não tem planejamento. Você é aquela pessoa que age pelo impulso, pela empolgação, age pelo seu conhecimento humano e acha que você sabe. Queridos, quantos de nós já fomos frustrados em cima dos nossos conhecimentos? E quantas vezes Deus chega para nós nos momentos das nossas adversidades? É quando você se decepciona que muitas vezes a gente conhece ao Senhor e reconhece que não é na nossa força, que o Senhor não é na nossa capacidade, que é no Senhor que nós somos abençoados. Então, para isso, eu preciso virar essa chave e começar um ano diferente. Eu não posso começar mais um ano. Estamos virando fevereiro, agora que o ano começa de verdade. Acabou férias, vamos voltar aos estudos, muitos já voltaram, vamos voltar às faculdades, vamos voltar ao trabalho, muita gente já está trabalhando, ok, mas vai começar o ano, e eu quero te perguntar, qual é o seu planejamento para 2025, onde você quer chegar, o que você quer ver em 2025, dia 31 de dezembro, você olhar para trás e dizer verdadeiramente, Deus foi comigo, Deus é sobre a minha vida, o Senhor cuidou de mim, até no meio das adversidades. Porque quando você tem plano, até na adversidade você entende que Deus tem cuidado de você. Então, para isso, a igreja tem um tema que nós trabalhamos durante o ano. E nós colocamos o ano passado, Deus nos deu o tema, que esse ano é o ano que Deus vai acelerar processos na nossa vida. Eu vou repetir para que você me entenda. Deus vai acelerar processos. Por quê, pastor? Porque tem gente aqui que está há um tempo atrás daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Deus já está lá na frente, querendo que você entenda o que Ele precisa fazer na tua vida, mas você ainda está olhando para trás. Eu já falei aqui, já preguei aqui umas 2 vezes falando sobre isso. O que é maior, irmão? Teve um dia que eu orando ao Senhor, olhando para as minhas dificuldades, Deus disse, Arley, o que é maior? O retrovisor do carro ou o para-brisa? Deus disse isso, Arley. Enquanto você olha para trás o retrovisor é pequeno. É só para você fazer algumas manobras. O retrovisor é pequeno, mas o para-brisa é grande. A sua visão do que tem na frente é muito maior do que o que você deixou para trás. Então Deus já está dizendo aqui, é tempo de olhar para frente. Porque o que ficou para trás, ficou. E Deus vai te dar condições de você enxergar algo novo sobre a tua vida. Para que você enxergue o que Deus é capaz de fazer sobre a sua história. Então eu entendi isso, então eu preciso disso. E o que é esse acelerar? Não é só buscar a bênção. Porque, irmão, tem gente que diz, pastor, eu quero a minha bênção. Hoje você fala com o irmão, está indo para a igreja, eu estou a fazer o quê? Buscar a minha bênção. Não, irmão, a bênção sou eu. A bênção é um lugar que eu entro. A bênção não é algo que eu possuo, é um lugar que eu entro. Quando eu entro nesse lugar de bênção, meu irmão, pode vir o que vier.
Pode colocar teu nome na boca do sapo, do leão, da jaca, do que for. Da jaca, pastor, jaca tem nome? Agora deu. Jaca pegou nome. Mas deixa eu te falar, quando você está com Deus, tudo vai caminhar para a bênção do Senhor ser glorificado sobre a tua vida. Mas você precisa de direção. E para isso, tem coisas que Deus falou esse ano. Há pessoas aqui, Arley, na Families, que estão paralisadas no tempo. E as bênçãos vão começar a chegar sobre a sua vida. Não é bênção que vão estar pronta, é bênção que já está pronta. Mas elas precisam entender o meu tempo, a minha hora e o meu momento, para que aquilo que eu preciso fazer, o meu nome seja glorificado sobre a vida dela. Então, por isso Deus deu o tema do aceleramento. E para cada mês do ano, Deus nos trouxe um tema que nós vamos trabalhar por mês. Para que justamente a gente possa agir. Você acha que Deus não já está com tudo pronto? Para mim e para você? Ou você acha que Deus ainda vai botar no forno? Você acha que o que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida, Deus está pensando, será que o meu filho merece? Ou Ele está dizendo, se o meu filho entrar na posição, o meu nome vai ser glorificado. Hoje eu estou aqui, vocês viram que eu vim até com lencinho, que eu vou fazer um casamento, como eu falei. Um casamento de um casal que tomou posicionamento, justamente diante do Senhor. E aí quando eu falo para vocês, por quê? Hoje o marido quase não para de falar, pastor, o senhor não está entendendo, eu casei e aconteceu isso, pastor, por que Deus está fazendo? Deus pegou ele lá da fila, lá de trás, e disse, aí não é o seu lugar, eu preciso te levar para o lugar do teu milagre, o teu milagre já está pronto. Então ele está maravilhado, eles estão maravilhados com o que Deus está fazendo, em tão poucos dias pela obediência deles. Mas vem cá, foi Deus que errou? Não, foi eles que não tinham tomado a posição antes. E na posição deles, Deus está sendo glorificado. Então, o que eles estão fazendo? Agindo e colocando diante do Senhor o posicionamento para que a sabedoria de Deus chegue para eles. E eles tomem posse de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Querido, quem retarda a bênção somos nós. Então eu quero que você escute, eu vou falar até junho. Porque não vai ficar aqui falando até dezembro. Mas já para você se preparar. Então olha só, temas mensais que nós vamos estar trabalhando aqui nos domingos, para que Deus acelere o processo dele na nossa vida. Janeiro já se passou, mas janeiro é o tempo que Deus chegou, é o tempo que Deus já fez para acontecer algo sobre a nossa vida. Você crê nisso? O relógio virou, o calendário virou, o tempo virou, porque o tempo de Deus também chegou na tua vida. Ok? Vamos lá, fevereiro que nós estamos. Esse aí eu não conheço não. Mas proprietário, por favor, coloca de novo. É isso mesmo? Está precisando dele? Tá, perdão então. Fevereiro, vamos ler comigo? Vocês estão com medo? Nós não vamos desse avião. Eu não vou entrar nele. Ok? Avião que não tem plano de voo, eu não entro. Eu só vou para onde tem destino. Eu só ando com quem tem destino, com quem tem propósito. Vamos lá, fevereiro, nós vamos falar sobre o quê? Meu Deus, está tendo uma mistura aí hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Preparando o terreno para aceleração. Para preparar o terreno, nós vamos estar com base aqui, ó, Provérbios 16, 3. Se eu não colocar os meus planos no Senhor, porque a importância de alinhar os nossos planos com o plano de Deus. Você tem planos? Sim ou não? Outra coisa, você tem promessas. Quem tem promessa de Deus? Deixa eu lhe falar. Tem coisa na tua vida que vai acontecer onde você está ouvindo o que o Senhor está falando e o que Deus irá fazer sobre a tua vida. Vamos lá, março. Março. Deus, base do texto, Efésios 3:20, crer que Deus pode superar qualquer obstáculo e realizar além do que pedimos ou... Eu não vou ficar explicando aqui muito para mim não perder tempo, porque ainda tem um casamento. Vamos lá. Abril. Restaurando numa velocidade sobrenatural. Tem gente que está há 40 anos na igreja e ainda está com feridas do passado. Então precisa ser curado. E Deus não vai chegar com remedinho passando metiolate. Deus vai chegar com bisturi para fazer a cirurgia. Maio. Deus vai te dar tanta fé que você vai enxergar onde ninguém está enxergando.
Deus vai fazer você ver o que ninguém está vendo, para o nome dele ser glorificado. Junho. Eu vou falar os 6 primeiros meses. Quando chegar aqui, o terreno já está preparado para o que o Espírito Santo precisa fazer. Para Deus começar a completar a obra sobre a nossa vida. Por quê? Porque é Deus quem pode fazer sobre a tua vida. Então, querido, voltando sobre o texto que foi lido com você, se você está constantemente fazendo planos e buscando maneiras de alcançar resultados significativos em sua vida, eu quero lhe dizer, resultados não se alcançam pela nossa própria força. Se alcança na direção de Deus. Só quem confia nele irá ser guiado, sendo os seus passos guiados, para justamente abrir portas de oportunidades que eu e você não temos capacidade. Eu conheço a vida aqui da maioria das pessoas, e sei as lutas e as adversidades que muitos aqui passam e que passaram. E não há nada melhor de quando você escuta alguém testemunhando da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Eu já falei aqui para vocês, quantas pessoas chegam para mim e colocam problemas assim difíceis, irmão, de resolver. Mas pastor, como homem de Deus, você não tem uma palavra? Eu tenho a palavra da Bíblia, que é a minha resolução. Quantas pessoas chegam e eu digo, olha, eu tenho uma resposta para você. Tem, pastor. A pessoa já fica pensando que eu vou falar, separa, descasa, ou casa. Não, a minha palavra vai orar. Você precisa orar. Você precisa entender que na sua oração, e colocando o seu plano diante do Senhor, Deus é um Deus que traz resultados sobre a nossa vida. Nada que você põe na mão de Deus, Ele vai te deixar sem explicação. Tudo que você põe na mão de Deus, Ele vai trazer resposta para a tua vida. Então, queridos, em síntese, o versículo 16 do verso 3, nos ensina que confiarmos em Deus e buscarmos a sua sabedoria dos planos dEle, terão mais chance de ser bem-sucedido do que correr os nossos próprios caminhos. Os nossos próprios caminhos, eles nos levam à frustração, às decepções, levam a alguns prazeres, mas são todos momentâneos. Então, no significado literal, o que significa consagrar a Deus? Consagrar a Deus significa dedicar ou entregar os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos ao Senhor. No texto desse versículo, significa entregar nossos planos a Deus, confiar a Ele. Tem muita gente aqui que é cheio de sonhos, cheio de planos, mas os seus planos não passaram das suas próprias mãos. E as primeiras dificuldades que você teve para enfrentá-las, você desistiu ou olhou para você mesmo e achou que seria incapaz de você vencer. Por isso, no sentido literal também, a palavra ser bem-sucedido significa dar certo ou alcançar o objetivo. No contexto desse versículo, significa que os nossos planos serão realizados de acordo com a vontade de Deus. Tudo que eu faço, irmão, a minha vida não é pautada sobre o meu conhecimento. A minha vida é pautada sobre a sabedoria do céu. Mesmo eu tendo dinheiro, eu peço direção a Deus para aquilo que eu quero fazer. E mesmo eu não tendo dinheiro, quando eu não tenho, mas Deus fala, eu sei que Ele se responsabiliza. Porque se eu faço na direção dEle, é Ele que me garante. Eu não vivo por mim, eu não ando por mim mais. Paulo disse isso, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então, quando as pessoas olham para nós, quantos olhos estão esperando a nossa queda, a nossa ruína, ou olhando o nosso momento que estamos passando, e eles acham que é o seu fim. Só que eles esquecem que você não anda pelas suas próprias pernas. Você anda guiado pelo Senhor. Tem um Deus que já te tomou pela tua mão direita e disse a mim e a você, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudarei e fortalecerei com a destra da minha justiça. Tem um Deus que está perto de você constantemente, te ajudando, te fortalecendo, te capacitando e dando a direção. Agora, é tão bom esse Deus, que no Salmo 37, verso 25, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Na hora de você pisar, quem vai pisar na tua frente é o Senhor. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha, quem é que estava lá primeiro?
O quarto homem da fornalha já não estava lá? Por quê, pastor? Porque antes de te colocarem na prova ou na luta, Deus vai chegar primeiro. Para garantir para você que Ele sabe e está no controle da tua vida. Para mostrar para você que a sua vida não lhe pertence, mas pertence a Ele e é guiada por Ele. Até na prova Ele vai na frente. Ele vai mostrar que Ele é contigo e o nome dEle vai ser glorificado. Antes de lançarem os homens da fornalha, Jesus chegou primeiro. Jesus está chegando primeiro na tua casa, na tua família, nos teus projetos, nos teus sonhos. E Ele não vai deixar você olhando e frustrado não, querido. Porque tem um Deus que tem uma palavra sobre a tua vida. Quem tem palavra de Deus sobre a tua vida não anda por si próprio. Abraão, antes de sair da tua terra, o Senhor falou com ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu te perguntei, Deus mostrou para ele? Deus não mostrou, mas Abraão levantou. Abraão entendeu que não era o lugar que ele queria chegar, mas era em Deus que ele queria estar. Quando você tem propósito, quando você tem planejamento, você não vê as dificuldades da vida. As dificuldades da vida podem até te barrar por um tempo, mas quem tem foco, quem tem visão, não fica paralisado com as circunstâncias da vida não, meu querido. Olha, entende, eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou debaixo de uma palavra, e quem está debaixo de uma palavra rompe limites, rompe situações. Queridos, quantas pessoas não dariam nada por mim e por você? Já começa com a nossa família. Você sabe que família é bênção, mas tem família que eles olham para a gente e já diz: esse aí não vai a lugar nenhum. Tem gente que olha e diz: não vai a lugar nenhum, isso aí não vai prestar. Olha onde você chegou. Olha o que Deus tem feito na tua vida. E tem muitos deles que ainda não acreditam que é o Senhor que tem te guiado, que é o Senhor que tem te guardado. Então, queridos, fazer planos é uma parte essencial da nossa vida. Porque se você quer acelerar o processo do que Deus tem, coloque metas, coloque objetivos, planeje na sua vida, coloque aquilo que você quer alcançar esse ano. Eu não estou dizendo que você vai alcançar tudo, não. Eu não estou garantindo você que você vai ter sucesso em tudo, não. Mas uma coisa você vai ter: objetivo. Eu contei aqui testemunho, os irmãos: pastor, o senhor estava na América. Mas as pessoas não sabem que existe planejamento. É um sonho que eu sonhei 5 anos. Ei, eu sonhei quanto tempo? Eu planejei. Deixa eu te falar, teve frustrações? Teve. Era para mim ter ido em 2024. Eu comprei as passagens na 1, 2, 3 milhas. Planejei. Quando estava perto da viagem, notícia, Arley: você perdeu. Eu olhei e falei: meu Deus, sou dizimista, sou ofertante. Deus disse: e os meus planos? Você sabe se eu quero que você vá agora? Eu quero saber se você vai me glorificar no meio dessa luta, dessa adversidade. Eu falei: ok, Senhor, tudo é teu. E eu juntei uns dólares e guardei os dólares para viajar em 2024. Agora sustente, irmão. Eu guardei os dólares de 2020, então eu juntei em 2023 para 24, sim ou não? E eu comprei dólares de R$3,10, R$3,20, R$3,40. Cheguei lá na América, o dólar valendo R$6,20. Acho que você não entendeu. O que eu comprei de R$3,10, R$3,20, eu cheguei lá na América valendo, dobrou. Deus disse: eu sustento você, meu filho. Eu cuido de você. Eu sou a tua provisão. Eu sou o teu cuidado, eu sou a tua mão, eu sou os teus olhos, eu sou quem vai à tua frente. Eu mostro a você que sou eu quem posso cuidar de você. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque nós fizemos planos, mas é do Senhor que vem a resposta.
Tudo que você põe na mão dele, ele traz resposta para a tua vida, querido. E ele não te deixa enganado. E eu quero já dizer para você, o que as coisas que paralisaram na tua vida, Deus não errou, Deus não falhou, Deus não foi ruim com José, Deus não foi ruim com Davi, Deus não foi ruim com Golias. Não, Deus não foi ruim com esses homens que colocaram o coração no Senhor. Golias teve que ser derrotado, mas você precisa entender, até Golias na frente de Davi, foi para promover ele a chegar ao cargo que ele precisava, para enxergar que quem faz é o Senhor. Você precisa entender que existem situações na nossa vida, que quando você busca, Deus traz resposta para nós. E para isso eu preciso entrar um ano confiante no Senhor, não é confiante em mim, porque quantas pessoas dizem, não deu certo aqui, eu vou desfazer isso aqui e vou para cá, eu quero outra coisa agora. Não, ei, você tem planos? Quem tem planos não fica mudando rota. Quando você sai daqui e põe para ir para Pirinópolis, o seu GPS não vai levar você para Corumbá, do Mato Grosso, vai levar você para Pirinópolis. Se você coloca Pirinópolis, ele não vai levar você para Caldas Novas, ele vai levar você para Pirinópolis. Você precisa entender que quando você põe metas, o nome do Senhor vai ser glorificado. Então, para isso, busque a orientação de Deus ao fazer seus planos. Deus não é culpado por erros nossos. Tem pessoas que entraram em dívidas. Tem pessoas que estão colhendo frutos hoje errados, porque se impulsionaram, agiram pelo seu coração e queriam dizer para Deus, se Deus não fizer, eu faço. Aí Deus disse, você faz? E aí tem coisas que nós estamos colhendo hoje, nós estamos colhendo por atitudes errôneas nossas, de não saber planejar e nem colocar no Senhor. Queridos, ao fazer os planos, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a orientação de Deus. Eu pergunto, a sua vida está pautada sobre a orientação de Deus? A sua casa está pautada sobre a orientação de Deus? A sua vida tem dependência de Deus? O que você faz, aonde você vai, onde você pisa, onde você chega, tem pautado pela orientação de Deus? Ou você é alguém que se governa? Deixa eu te falar, se você se governa, você nunca foi crente. Se você se governa, você domina a sua vida, para que Deus precisa agir na tua vida? Eu estou testemunhando aqui do que eu vivi, na hora de ir, achou o milagre do dólar, liguei para o irmão, que nem era membro da minha igreja, porque lá eu tinha vários membros que já congregaram comigo. Liguei para o irmão, olha irmão, estou indo para aí. Ele está vindo, tá? Já alugou carro? Não. Então não precisa alugar, porque eu vou te dar o meu carro para andar. Eu falei, não irmão, eu vou ficar 20 dias, não importa. Tem carro gratuito aqui. Eu falei, o seguro eu pago. A minha casa também vai ser sua. Por que eu estou te falando isso? Porque quando Deus faz, Ele garante. Quando Deus te coloca no centro da vontade dEle, o nome dEle é glorificado. Então você precisa entender que você não é alguém que se domina mais. Você não anda em qualquer ambiente, você não faz qualquer coisa. Você é dominado pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando você é dominado pelo Espírito Santo de Deus, você precisa ter metas claras. Queridos, passo para você vencer esse ano de 2025. Aprenda isso. Defina as suas metas. E seja claro nas suas metas. Diante de Deus, não é algo impossível. Eu falei aqui pela manhã, em cima de uma outra palavra parecida com essa que eu estava falando. Vem cá, eu tenho um sonho de ter um carro. Tem carro que eu olhei lá na América, eu falei, cara, é esse aí. Aí eu perguntava ao irmão, quanto que custa? Ele disse, $600 mil. Eu disse, é só um sonho mesmo. Só passou um relapso aqui. Passou um negócio aqui. Tem coisas que estão ao nosso alcance, mas tem coisas que não estão, sim ou não? E eu preciso entender que é no Senhor. Deus pode dar? Pode. Deus pode fazer? Pode. Desde que seja para a glória dEle. Então para isso eu preciso ter metas definidas. Segunda coisa, eu preciso fazer uma análise da situação que eu estou vivendo. Porque tem gente que quer viver o novo, mas nem consertou o lá atrás. Nem consertou a vida atual. Você precisa entender que para chegar o novo, eu também preciso reparar alguns danos que ficaram para trás.
Por isso que quando eu faço planos, eu preciso olhar dentro desses planos e não é chegar e jogar o resto para trás, como se nada tivesse acontecido, não. Eu preciso olhar para frente, mas eu preciso reparar coisas que ficaram lá atrás, que mancharam a minha imagem, que me sujou, que me deixou inválido em determinadas situações. E eu preciso reparar, porque não adianta. Esse irmão que eu estava na casa dele, para vocês terem uma ideia, ele foi do Brasil fugido. Era empresário. Mas ficou devendo, que ele falou, ou eu saio do Brasil ou eu morro. Aí você vai dizer, mas o senhor foi para a casa dele, ele devendo. Jesus senta com todos, inclusive comigo, que sou pecador. Porque a ceia não é para os santos, é para quem se arrepende. Cheguei lá na casa dele, sabe qual foi o testemunho dele? Pastor, eu estou aqui e Deus tem me honrado. Todos os meus devedores que eu tenho no Brasil, eu estou quitando um a um. Aí você olha e diz, mas ele está lá. Eu falei, você não tem um sonho de voltar? Ele falou, jamais. Aqui eu tenho uma vida que eu nunca tive. Porém, eu não posso viver o novo se eu não reparar a minha vida lá de trás. Se um dia Deus permitir com que eu volte no Brasil, como é que eu vou dizer que eu sou crente? Olhando para os meus credores, olhando e dizendo, esse cara me deve, e agora está querendo crescer em cima de mim. Quantas pessoas estão na igreja hoje, mas deixaram rastros, que muitas vezes atrapalham o seu crescimento hoje. Querido, esse ano é ano de resolver, liquidar situações da nossa vida, não é só financeira não, espiritual, falta de perdão, liberar perdão, nós vamos amar mais, nós vamos viver mais, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Esse é o ano que nós vamos ajustar a nossa vida diante da presença de Deus, para o nome do Senhor ser glorificado. Tem coisas aí que Deus está falando contigo, a gente vai ter que ligar para alguém, a gente vai ter que pagar alguém, a gente vai ter que honrar alguém, e a gente vai ter que fazer algo certo, para o nome do Senhor ser glorificado. Como é que eu quero as bênçãos de Deus, se eu não fizer uma análise da minha situação, e reparar a minha vida? Terceiro ponto, creia em um plano de ação, e crie ele. Você tem que acreditar, mas criar um plano de ação, onde você possa olhar e entender que Deus precisa fazer algo. E eu tenho certeza que eu não estou falando com alguém, pastor, não tenho muita boa habilidade. Olha aqui o tanto de gente boa que tem aqui. Você já viu que sempre tem uma pessoa que é hábil em alguma coisa melhor do que você? Agora você também tem habilidade. Por isso que a gente precisa se aproximar próximo a pessoas que têm capacidade de nos ensinar. Não, a gente está querendo pessoas que nos eleve o nosso ego, pessoas que nos ponham para cima, como se a gente fosse o tal. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido, nós precisamos de pessoas que nos façam melhor. Eu tenho que andar com pessoas mais crentes do que eu, com pessoas que sejam mais apaixonadas por Jesus do que eu, porque se eu andar com pessoas mais fracas do que eu vou ficar igual a eles. Eu tenho que procurar andar com pessoas que me motivem, que me coloquem para cima, e que mostrem para mim caminhos de saída, de esperança. Quarto ponto, avalie a sua vida e ajuste ela. Porque eu tenho certeza que você avaliando a tua vida, a sua vida sendo avaliada, e você alinhando ela com Deus, se prepare, porque todos os milagres vão chegar sobre a tua vida. O que Deus tem para fazer sobre a tua vida vai acontecer. Mas para isso, você precisa ser perseverante. Irmão, fé não é para fraco não. Ser crente não é para fraco não. Se você não for perseverante, você desiste facilmente. Se você não for perseverante, na primeira adversidade você quer esmorecer. Se você não for perseverante, na primeira luta, você vai olhar e achar que são as pessoas. Não são pessoas não, meu querido. Deus está usando pessoas para nos levar ao lugar que nós precisamos enxergar do nosso potencial. Você precisa ser perseverante. Por isso também você precisa ser flexível.
Por que ser flexível? Às vezes nossos planos precisam de ajuste. E Deus vai colocar pessoas ao nosso lado que vão abrir o nosso horizonte, a nossa visão, diante daquilo que nós precisamos sonhar. Tem coisas que você enxerga, mas tem alguém que enxerga melhor do que você. Tem coisas que você vê, mas tem alguém que sabe mais do que você. E eu quero já liberar essa palavra. Esse ano vai ser um ano também de conexões. Escute, conexões. Deus vai colocar pessoas boas ao seu lado, para ajudar você, para promover você, para levar você a lugares que você nunca teve. Para você enxergar que é em Deus que você vence, que é no Senhor que você enxerga o novo dele. Deus precisa conectar a gente com pessoas. Tem hora que a gente fica no nosso mundo e Deus tem gente boa, gente, para conectar a nossa vida. E para isso nós precisamos de conexões. O que Davi fez com Jonathan? Uma aliança. O que Davi fez com Jonathan? Diga comigo de novo, uma aliança. Jonathan morre. Davi chega aonde? Ao trono. O tempo passa. Mas Davi tinha com Jonathan mesmo morto. O quê? Um dia, Davi está na sua cama. Ele lembra, Jonathan está morto. Mas porventura, alguém da descendência de Saul, da descendência de Jonathan, que eu possa honrá-lo? Por causa de quê? De uma aliança. Que é uma história que vocês conhecem bem, de Mefibosete, que foi o único sobrevivente da descendência de Saul, que na hora da mulher ainda sair com ele para se esconder, ela cai, tropeça, o menino bate os pés e fica com os pés quebrados. Mefibosete vai para um lugar chamado Lodebar, lugar sem pastor. De príncipe, que ia ser o futuro rei, se torna um plebeu, passando fome. Mas quem tem aliança, e quem gera intimidade com pessoas que vão se lembrar de você, vai chegar a hora que o processo vai acelerar. Quando Davi manda os cavaleiros buscar Mefibosete, ele disse, sou eu, um cão morto. Quem sou eu para vocês estarem lembrando de mim? Mas você está esquecendo. Tem alianças feitas que no mundo espiritual Deus determina o nome dele para ser glorificado. Por isso, a gente tem que saber certo como a gente faz, como a gente anda e como a gente caminha, para que o nome dele seja glorificado. E eu termino aqui dizendo para você, a gente também precisa buscar de Deus sabedoria. O que está faltando de nós se chama sabedoria. Muitas vezes nós nos empacamos na caminhada. Quando nós nos deparamos com os obstáculos, é importante buscar a sabedoria e o conselho. Isso pode envolver conversa com pessoas experientes, buscar mentoria, consulta, uma palavra de Deus que vai mudar a nossa história e o nome dele ser glorificado. E eu quero dizer a você, temos exemplos bíblicos, pastor, de pessoas que Deus alinhou o propósito dele? Sim. De pessoas que foram bem-sucedidas? Sim. Por isso o seu sonho tem que ser alinhado com o sonho de Deus. E eu dei um tema a esta mensagem hoje dizendo, quando os meus planos se encontram com a vontade do Senhor. Escute isso, quando os meus planos se encontram com a vontade de quem? Do Senhor. Não é os meus, não é meus mais. Agora eu já entreguei os meus planos nas mãos do Senhor. Por isso, se eu entreguei os meus planos nas mãos do Senhor, não sou eu quem faço. Quem me guia é o Senhor, quem me direciona é o Senhor. Por isso eu preciso aprender que homens da Bíblia também me ensinam. Um desses homens, Noé. Deus instruiu a Noé a construir uma arca para salvar a sua família e a sua casa. Noé era marceneiro, gente. Noé era agricultor. Deus pediu para ele fazer alguma coisa que mexesse com terra ou com semente. Mandou ele fazer o quê? Uma arca. Aonde aquele homem trouxe tanta madeira? Da onde aquele homem trouxe betume? Aonde aquele homem arrumou tanto prego? Mas quem disse que para Deus existe dificuldade se quando Ele planeja e você põe dentro do sonho dele, se Ele é um Deus de provisão ou não? O que você precisa entender é que Ele sabe trabalhar. José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos,
mas ele manteve a sua fé em Deus e confiou os seus planos ao Senhor. Mesmo no buraco, mesmo sendo vendido como escravo, mesmo a mulher de Potifar provando ele disse: eu não posso pecar contra o meu Senhor. Existem coisas que vão vir. Você acha que aquela mulher era feia, gente? Para ser mulher daquele homem? Você acha que era uma mulher qualquer? Imagina aquela Dalila da vida, bonitona, chegando: você não vai fazer nada comigo? O nome dela não era Dalila, eu estou dando o nome de Dalila aqui, tá? Só para você entender que a Dalila tem um símbolo sexual da Bíblia. Mas imagina aquele homem, você acha que ele como homem, ele também não teve desejo? Mas a Bíblia diz que ele faz o quê? Foge. Tem coisas que você vai ter que fugir, para não ser tentado, para você não ser provado, em cima de planos que Deus já estabeleceu sobre a tua vida. Por isso, eu e você sonhamos. Neemias tinha um desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. E o que os homens fizeram? Quem é esse homem? E quando Neemias falou que iria reconstruir em 52 dias, acreditaram? Hã? Não. Quantas pessoas não acreditam, estão do nosso lado e não acreditam em nós? Quantas pessoas você conta os seus sonhos para eles, e eles olham e dizem: coitada, coitado. Só que eles esquecem que nós não temos construções humanas. Nossos sonhos são planejamentos por Deus. E quem sonha em Deus, e ora em Deus, e busca em Deus, entende o que Deus tem para a sua vida. Eu falei aqui pela manhã, quando eu cheguei na igreja evangélica, eu não vim de um berço evangélico, eu não vim de uma mãe evangélica, eu não vim de um pai pastor. Eu vim de uma família conturbada. De uma mãe que casou com 16 anos, 14 anos, 16 já tinha 2 filhos. Meu pai era alcoólatra, chapava todas de quinta a domingo. Agora imagina, quantas vezes eu pensei comigo, que eu tinha nascido para dar errado. E quando eu cheguei na igreja, Deus abriu os meus olhos e disse: teu pai não pode ter cuidado de você, mas eu sou o seu pai. Foi eu que te gerei. Minha mãe abria a boca e profetizava da minha vida e dizia: eu quero te ver pregando. E eu sorria dela. Está ali minha mãe, sentadinha. Levanta a mão aí, mamãe. E ela dizia, e minha mãe se converteu, gente. Foi para a igreja evangélica. E minha mãe dizia: eu oro. Eu ainda vou te ver pregando. E eu dava gargalhada. E dizia: mãe, para com isso. A senhora não vai me ver em igreja. E eu saía de noite, voltava de madrugada. Quando eu chegava aqui, eu ia abrir a porta batia no colchãozinho, porque estava ela lá de joelho dobrado, orando, dizendo: guarda meu filho, Deus, aonde ele estiver. E eu ia para assaltar. E sabe o que era mais interessante? Eu falava: ela vai brigar comigo. Ela não falava nada. E quando eu ia colocar qualquer situação, ela olhava para mim e dizia: eu vou te ver na igreja, pregando o evangelho, falando do amor de Cristo. Deus vai te usar. Eram os sonhos e planos que minha mãe tinha no coração. E aos meus olhos era impossível. Eu era daquele que chateava. Cantava as músicas que ela cantava e dizia: aquela imagem na parede lá da sala, não vai cantar não, crente? Falava alguns nomes que muitos aqui já falaram também. Em vez de falar paz do Senhor, falava outras coisas. Você sabe o que eu estou falando? Que a gente chateava dos crentes, chateava. Aquele homem que falou que jamais estaria numa igreja, é pastor há 24 anos. Aquele jovem que aos olhos dos homens normal seria mais um, porque falaram para minha mãe: tu está indo para Brasília para quê? Tu sai de Minas para quê? Você vai fazer o que lá em Brasília? Você vai viver de quê? Quando a gente volta em Minas hoje, nós somos de Minas, a gente volta honrado. E não volta porque bebe, porque vende droga, mas que fala do amor do Evangelho de Cristo, mostrando a transformação do Senhor sobre a nossa vida, e dizendo que aquilo que Deus faz, Ele é
poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Aquele menino se lançou na presença de Deus. Aquele menino se lançou na presença de Deus. Quantas profecias eu ouvi, quantas palavras eu ouvi. Tem coisas que eu estou vivendo hoje, que eu já ouvi há 24 anos atrás, há 25 anos atrás, de colocações que eu colocava diante de Deus e dizia: Senhor, e Deus falava: eu vou te moer, mas eu vou te dar uma igreja, eu vou fazer de você um pastor, eu vou fazer isso. Irmão, eu sei porque eu estou falando isso aqui para pessoas que têm chamado e têm promessa de Deus na sua vida. E aos teus olhos, você olha e muitas vezes não está enxergando e não sabe. Irmão, quantas vezes eu vivenciei isso e olhava e aos meus olhos eu não me enxergava. Mas Deus está no seu futuro. Ele já está lá na frente, você não está vendo, mas Ele já está lá. E o que Ele precisa fazer só depende de uma palavra dEle. Quantas palavras eu ouvi: eu vou te levar às nações, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Tem coisas que ainda estão aqui que eu ainda não vivi. Mas sabe por que eu estou de pé e pregando para você sobre isso? Porque quando você coloca os seus planos no Senhor, não é você que faz, pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento. Já testemunhei aqui que até faculdade, quem pagou para mim foi o governo. Trabalhando no meu horário de trabalho, quantas vezes eu falei coisas que eu quero diante do Senhor e colocava, não é vaidade, dizer: Senhor, me usa, faça, Senhor, realiza. E coisas que Deus chega e mima você, para mostrar para você que quando você depende dEle, coloca nos planos dEle, é Ele que faz. Não é você que vai pela sua força. Não, eu estou conhecendo, eu estou buscando, ok. Mas quanto você está dependente dEle, para que o nome dEle seja glorificado. O sucesso só depende de uma palavra: submissão e obediência. A presença do Deus Todo-Poderoso. Eu posso ter passado por adversidades, mas o próprio Deus me ensina que Ele esteve aqui. E teve um momento que Ele mesmo teve que dizer: não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. Irmão, a gente precisa entender, precisa estar alinhado à vontade de Deus, para que o nome dEle seja glorificado. E é na vontade dEle que o nome dEle é bendito. Então, quais são os benefícios de seguir os planos de Deus? Ele vai te guiar por um caminho certo. Ele vai remover os impedimentos da sua vida. E Ele, além disso, vai te trazer paz. E eu quero liberar sobre a tua mente hoje, uma mente que Deus vai te dar tanta sabedoria esse ano, que você não vai cair mais em laços, em embaraços, em situações adversas. Eu declaro que a sabedoria do alto esteja sobre você. Você vai enxergar situações adversas que possam vir contra a tua vida, e você vai ver que o laço vai ser desfeito. Não é por sua causa, mas é por amor a Cristo. Por minha causa, é por amor a Cristo. E o nome dEle vai ser bendito. Eu quero dizer, você vai se destacar no seu trabalho. Você vai se destacar na sua vizinhança. Você vai se destacar onde você chegar. Sabe por quê? Porque o espírito de sabedoria está tomando conta da tua vida. Eu declaro que a sabedoria do alto vai vir sobre você. E o nome do Senhor vai ser bendito. O nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Para que você entenda que é nele que nós somos fortalecidos. Para que eu possa viver o novo, eu só posso adiantar isso e acelerar o processo, colocando a minha vida diante dEle, entendendo que os meus planos não são mais meus, mas do Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vivo, é para louvor dEle. É para louvor dEle. É para louvor dEle. É para louvor dEle. É para a glória dEle. É para Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Eu quero dar a Ele.